Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Neemias, capítulo 4, versículo 4. Então orei, ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados, que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Hoje, eu vou convidar você a meditar comigo um pouquinho aqui, num contexto, no livro de Neemias, no momento em que este livro, no capítulo 4, relata sobre os inimigos de Neemias. Inimigos que estavam se opondo ao que Neemias estava fazendo. Eu quero convidar você a meditar um pouquinho hoje sobre isso e entender se esse cenário se aplica à sua condição atual. Olha, meu irmão e minha irmã, se você nunca leu Neemias, eu te convido a ler este livro. Um livro rico. Neemias foi um grande exemplo de reconstrução. Se você não conhece esse livro, conta um pouco sobre a reconstrução de Jerusalém, no momento em que Neemias, ele era copeiro, mas foi chamado em seu coração, segundo a vontade de Deus, para se levantar como um líder, para voltar em Jerusalém, coordenando a reconstrução de muros que haviam sido derrubados. E nesse contexto, se você começar a ler, você começa a perceber que aquele cenário ali, onde Neemias começou essa reconstrução, havia muita bagunça. Olha, nesse momento que eu quero dizer a você que o tema dessa mensagem é continue reconstruindo. E eu quero dizer a você que muitas das vezes nós vamos precisar permitir que Deus fale ao nosso coração de acordo com o nosso cenário. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora, porque eu não quero fugir do contexto, eu quero usar Neemias como um exemplo para cada um de nós. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo, mas muitas das vezes o cenário que nós estamos vivendo é um cenário destruído, exatamente como estava aqui, os muros de Jerusalém. E as coisas parecem bem desorganizadas, elas estão fora do nosso controle. Mas perceba que no contexto de Neemias, Neemias era assim como Davi, alguém que ninguém valorizava, alguém que ninguém conseguia enxergar o quão poderia ser levantado por Deus para fazer a diferença no momento em que o povo de Deus estava precisando. Olha, no versículo que eu li para você, diz assim: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados, que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. O que a gente pode tirar desse contexto? Neemias foi levantado por Deus para fazer essa obra, para levantar estes muros. Mas em determinado momento, alguns inimigos se opuseram a essa reconstrução. Esses inimigos que resolveram ridicularizar todo o esforço que Neemias estava tendo, sem conhecer o tamanho da estrutura que Deus havia colocado sobre Neemias, sem saber o tamanho da confiança que Deus estava depositando sobre Neemias. Estes inimigos estavam zombando, ridicularizando, fazendo comentários de que entristeciam o coração de Neemias. Mas olha, se você pegar aí o livro de Neemias e ler, você vai perceber que Neemias em nenhum momento se abateu. Muito pelo contrário. Por estar fortalecido em Deus, ele continuou a obra que havia começado. Eu quero agora, nesse momento, chamar você para meditar um pouquinho sobre a sua condição atual. Muitas das vezes nós somos chamados por Deus para a reconstrução de algo. E aí a gente se sente abatido, às vezes nós temos uma visão humana, né? Nós olhamos para o cenário e achamos que não tem jeito, achamos que não temos força, achamos que não temos recurso, achamos que não vamos ter apoio, achamos que as coisas estão desorganizadas demais e ficamos abatidos, entristecidos, olhamos muito mais para aquilo que os nossos inimigos falam
e nos sentimos perseguidos. Mas eu quero dizer a você que quando a gente olha para Neemias e lemos o contexto dele, gente, que inspiração. Que grande inspiração! Eu estou lendo e vou continuar lendo e desejo reler este livro porque me traz uma profunda inspiração de como alguém que é levantado por Deus deve agir. Olha, escuta o que eu vou te dizer. Muitas das vezes, quando nós estamos inseridos num cenário, nós não conseguimos ter uma visão espiritual. Não conseguimos perceber que o inimigo de nossas almas, ele está tentando nos cegar para nos impedir de prosseguir na reconstrução. Às vezes, esse inimigo ele deixa a gente setado. O que seria essa seta? Seriam os pensamentos negativos que fazem a gente acreditar que não temos a força suficiente, que faz a gente acreditar que as coisas não têm jeito, que faz a gente achar que não vamos ter recursos o suficientes, que não teremos apoio, que estamos sozinhos. Mas eu quero dizer a você que essa mensagem é um sinal de Deus para dizer para você, você não está sozinho não. Eu vou te ajudar nessa reconstrução, assim como ajudei Neemias. Olha só, eu quero que você que está me ouvindo entenda algo muito importante. O inimigo de nossas almas, ele não tem como impedir a vontade de Deus sobre as nossas vidas, a menos que nós mesmos permitimos. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes o inimigo vai tentar nos oprimir, tentar nos enfraquecer, nos entristecer, fazer com que a gente olhe só para a perseguição, para o cenário e para os inimigos. Mas nós devemos usar a palavra de Deus como um alimento para nos fortalecer, fortalecer a nossa fé, nos aumentar em coragem. Olha só, vamos olhar um pouquinho para Neemias, porque o que Deus está nos mostrando com o contexto de Neemias? Ele está dizendo, olha, é possível reconstruir se você confiar em mim. É possível que você consiga se levantar em coragem, ousadia e confiança. Olha só, esse é o exemplo de Neemias. Perceba que Neemias era um simples copeiro que ficou tão abatido quando soube o que estava acontecendo com seus irmãos, que ele decidiu em seu coração, se unindo a Deus, orando, porque perceba que desde o começo, lá do princípio, se você for ler, você vai ver que ele desde o começo começa a orar e pedir a Deus que faça alguma coisa, que intervenha. E aí ele começa a encontrar no meio do caminho o apoio que ele precisava. Deus começa a movimentar as circunstâncias e dar a Neemias os recursos que ele buscava. E aí ele começa a perceber que ele não está mais sozinho. Ele começa a ser fortalecido em coragem, em ousadia, em confiança. E com isso ele fez uma grande obra. Se você for ler tudo que Neemias fez, você é admirável como ele foi corajoso, como ele se levantou como líder, instruindo, organizando, sabe, delegando. E tudo isso é possível para um servo de Deus que é chamado segundo um propósito. Mas para isso, nós precisamos construir uma confiança em Deus. Precisamos entender que esse cenário aqui de Neemias, muitas das vezes é semelhante ao nosso. E nós precisamos nos colocar diante de Deus buscando essa força. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã. A partir de agora, desse momento, dessa mensagem que você está ouvindo, é necessário que você entenda que Deus está falando ao seu coração. Continue a reconstrução. Às vezes a sua reconstrução ela vai precisar de mais oração no começo. E depois vai precisar que você se levante em ousadia e coragem para fazer o que precisa ser feito. Mas inicialmente ore. Ore de maneira corajosa e determinada, para que Deus intervenha naquilo que você não pode. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu muitas das vezes, quando vou iniciar algo em minha vida, antes de tudo eu me ajoelho e oro. E vou contar uma coisa para você que está me ouvindo. Ontem mesmo, eu me ajoelhei para agradecer a Deus e disse a Ele, Senhor, obrigado por ser meu cúmplice em todas as situações. Por ir na frente, muitas das vezes, o Senhor vai na frente falando ao coração daqueles que a gente precisa de ajuda. Antes mesmo da gente chegar, o Senhor já convenceu, o Senhor já falou com aquela pessoa, o Senhor já colocou na cabeça daquela pessoa uma ideia que entra em harmonia com aquilo que a gente precisa. E quando a gente chega lá, o cenário já está pronto, o recurso já está entregue, a situação já foi montada, Deus já criou uma harmonia. E olha, eu quero dizer a você que está me ouvindo, quando a gente começa qualquer reconstrução, qualquer objetivo, qualquer propósito que Deus colocou no nosso coração, quando a gente começa em oração, não tem como dar errado, meu irmão e minha irmã, porque Deus foi na frente, porque Deus já fez aquilo que você não pode fazer, que eu não posso fazer. Então o que eu tenho para dizer a você é, olha, use o exemplo de Neemias e continue reconstruindo, continue, apesar de tudo, apesar das desordens, apesar do cenário, apesar de inimigos se opondo. Olha aqui, eu li para você
você no versículo, um versículo isolado que eu usei para mostrar que os inimigos estavam tentando se opor, estavam tentando ridicularizar, mas o que Neemias fez? Neemias orou, Neemias continuou. Tem um determinado momento aqui na passagem que Neemias diz, ele manda um recado aos seus inimigos dizendo, olha, eu não posso parar, porque eu tenho uma grande obra para continuar, eu não posso dar atenção para você. Então escuta o que eu vou te dizer, meu irmão e minha irmã, pare de dar atenção para o inimigo de nossas almas. Pare de dar atenção para pessoas que muitas das vezes são usadas pelo inimigo de nossas almas. Pare de dar atenção para aquilo que está bagunçado, para o cenário desorganizado e comece a dar atenção à voz de Deus. Comece a dar atenção àquilo que Deus te chamou para fazer. Comece a dar atenção para o seu propósito. Às vezes você é como Neemias, alguém que ninguém vê. Uma pessoa que muitas das vezes as pessoas não dão credibilidade, te ridicularizam. Mas o Senhor vê o seu potencial, assim como viu de Neemias. Levantou Neemias como um grande líder. Mostrou o tamanho da sabedoria divina que pode ser colocada sobre um homem. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que está me ouvindo, que o recado de Deus para a sua vida hoje é: continue reconstruindo. Não pare. Ore até que a sua resposta chegue. E mais do que orar, levante-se em ousadia e coragem e confiança em Deus e faça aquilo que precisa ser feito. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem e diga: Inara, eu não tenho a coragem e a ousadia necessária. Então ore. Ore para que Deus te capacite. Ore para que Deus te dê ousadia e coragem. Para que Deus te dê autoridade. Para que Deus te levante em confiança. E que Deus faça aquilo que você não possa fazer. Agora eu quero aproveitar esse momento para orar por você. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. E eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vai de encontro a ela. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa ir na frente, agindo em prol do seu propósito. Que possa nos colocar, e eu me coloco nessa oração também, Senhor, dentro da Tua vontade, do Teu propósito. Assopra para longe, Senhor, todos os obstáculos. Neutraliza, Senhor, as ações malignas e inimigas. Blinda, Senhor, a nossa mente. Deposite sobre nós, Senhor, coragem e ousadia. Nos levante em autoridade. Em nome de Jesus, que essa pessoa que está ouvindo, eu não sei o que ela precisa, eu não sei o que tem no coração dela, eu não sei qual o cenário, qual o propósito, mas o Senhor sabe. Vá de encontro, Senhor. Eu não estou orando de maneira superficial, eu estou orando a um Deus que ouve, que está vivo e que pode intervir. Então, em nome de Jesus, que essa mensagem não seja uma mensagem passageira, mas que seja uma mensagem como uma semente que plantada dará frutos grandiosos e que em nome de Jesus possa levantar essa pessoa em ousadia e coragem para fazer o que precisa ser feito, começar e concluir essa reconstrução. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E você confirma com o seu amém. Presta atenção nisso que eu vou te dizer para finalizar essa mensagem. Nesse contexto de Neemias, no primeiro capítulo ele estava batido, porque soube que estava tudo derrubado, que ele soube que estava tudo em desordem, que o cenário estava péssimo. Mas no capítulo 6, o muro havia sido reconstruído. Neemias começou o trabalho e concluiu com a ajuda de Deus. Então, que você que está me ouvindo possa concluir aquilo que Deus te chamou para fazer. Que você continue essa reconstrução em fé, coragem, ousadia e esperança. E que em nome de Jesus você possa viver o propósito de Deus sobre a sua vida. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre contigo.